Oi, meu nome é Gleicon, eu trabalho para a Lucid, é uma empresa americana de Market Research, e eu já trabalhei para várias empresas aqui no Brasil, na área de infraestrutura, de internet e de e-commerce. Eu resolvi falar sobre as ferramentas que eu uso para trabalhar com APIs e sistemas legados. Na minha opinião, a gente ainda gasta muito tempo com sistemas legados sem entender os motivos pelos quais a gente está trabalhando neles. E acaba reescrevendo o mesmo sistema ou partes do mesmo sistema em outras linguagens apenas. Então eu vou falar um pouco de como eu uso API Gateways e processamento de eventos para extrair dados desses sistemas. E vou tentar passar algumas dicas que eu acho importantes. Então, qual a definição comum de legado? A primeira definição, a definição zero de legado é alguma coisa que eu não fiz. A definição de legado varia de um lado para o outro. Em comum, sempre tem uma dor que ela é ligada ao tempo para poder fazer algo novo versus o conhecimento do que já existe. Então, eu tentei colocar uma lista de coisas e marcar o que é mais importante para mim. Então, arquiteturas fechadas, que são arquiteturas que não têm APIs ou não têm modo de se comunicar para fora de um servidor ou um servidor de aplicação. Código dentro de banco de dados. A maioria das empresas tem isso. Qualquer banco de dados, SQL Server ou Oracle, cheio de história de procedures. Os maiores e-commerces do Brasil são estruturados assim. Você deve ter isso na sua empresa. E sabe a dificuldade de refatorar, de testar, enfim, de expandir esse legado. Linguagens antigas. Linguagem antiga, que eu digo, são coisas mais antigas do que 10 anos. Não só por serem antigas, mas por terem sido projetadas em uma época que não se falava de comunicação segura, de TLS, de APIs, de REST, enfim, coisas difíceis de extrair, coisas difíceis de extrair valor, de expandir. Plataforma proprietária, eu acho que é o que me preocupa mais, porque plataforma proprietária tem um efeito do lock-in, tudo é caro, tudo gasta muito dinheiro e muito tempo para desenvolver, você tem que obrigatoriamente obedecer o mínimo. Você tem que obrigatoriamente obedecer algumas regras para poder desenvolver dentro dessa plataforma. E cada vez você vai encontrando menos pessoas habituadas a desenvolver para essas plataformas. E bancos de dados e message bus. Isso é cíclico. Alguma época as pessoas vão querer desenvolver coisas dentro de bancos de dados e usar barramentos de mensagens. Outra época elas não vão querer fazer isso. Então as pessoas sentem uma certa dificuldade em expandir ou modificar esse sistema. Independente do sistema ser legado na opinião de um ou de outro, realmente ser legado ou não ser legado, você precisa integrar. Você precisa lançar uma aplicação móvel, você precisa fazer um novo site, você precisa implantar uma nova feature ou você precisa extrair dados para um novo relatório. Isso aí não muda, independente do sistema que você faz. A minha sugestão de integração, que é o que eu vou falar hoje, que você extraia algumas APIs e você não tente refatorar no momento zero todo o seu sistema. Você comece a desmontá-lo e comece a fazer algumas partes dele morrer de fome, morrer de inanição. Porque ele não vai receber, ele não vai tirar nenhum dado dessa parte. Faça algumas partes desse sistema morrer de inanição por falta de uso, por falta de retirar ou fornecer dados para ela. Isso é muito mais eficiente e gera menos estresse, sem precisar de uma equipe muito grande trabalhando com ele. Então eu vou falar na ordem que eu acho importante para compor esse conhecimento. Vou falar de API Gateways, vou falar de Backend as a Service, vou falar de plataforma serverless e vou falar de Event Streaming. O API Gateway ele vai desde um lugar que você pode criar e gerenciar suas APIs até um apoio muito forte da área operacional. A área operacional é aquela que tem que escalar o seu sistema para receber requisições de uma Black Friday ou em uma propaganda que vai aparecer na televisão. Então, você adotar essa tecnologia é muito importante. Como isso aconteceu comigo? Eu sempre coloquei aplicações em produção com um servidor HTTP na frente delas. Isso é uma prática comum, seja na própria máquina ou seja fora dela na forma de um balanceador de carga, de um load balancer. Eu vi que eu mantinha configurações muito grandes de servidores ou de load balancers. E um dia, em uma das empresas que eu trabalhei, nós tínhamos um desafio que para ficar em pé na Black Friday,
o sistema monolítico que a gente utilizava, ele era bloqueado no envio de mensagens de confirmação de compra. E a gente não sabia mais ou menos como que a gente pode tirar isso de dentro, né? A gente não sabia como tirar isso de dentro do sistema. E conversamos de várias coisas e sempre caía em volta do tipo, poxa, tal chamada era chamada 1000 vezes por segundo, ou 2000 vezes por segundo. Por que a gente não pode fazer um cache dessa chamada? E sempre caía no obstáculo, mas ela está sendo chamada direto, a aplicação tem uma conexão com o banco, fala o protocolo do banco. E a próxima pergunta era, por que a gente não pode criar uma API aí no meio? Por que a gente não pode colocar alguma coisa no meio? E nessas conversas de criar uma API, sempre acabava lançando mão de um servidor HTTP ou de uma aplicação pequena que gerenciaria esse pool de conexões ao banco de dados. Quando eu trabalhei no Magazine Luiza, no Luiza Labs, eu tive a oportunidade de conhecer um dos fornecedores de API Gateways, que é a AppD, que é uma das maiores, se não a maior, e ver alguns usos dela. E soou muito correto para mim ter isso no mesmo lugar, no mesmo nível que eu tinha fornecedores de infraestrutura, como a Amazon, ou fornecedores de CDN, como Google, como a própria Amazon e como a Akamai. É um recurso importante. Só que para você poder fazer uma escolha de um API Gateway, não tem uma uniformidade entre quem vende ou quem fornece, não tem uma taxonomia, um conjunto de características que você pode analisar e comparar um contra o outro. Então eu tentei trazer desse meu conhecimento prático a minha taxonomia e vou tentar explicar agora. Os pontos importantes de um API Gateway para mim são que ele isola e distribui acesso para sistemas internos e APIs. Você vai ter algum tipo de API que talvez não segue um padrão, e isso é ok, eu acho que nenhum padrão contém toda a verdade. Mas talvez ela não esteja pronta, talvez essa API seja construída em um sistema que ele é lento, ou em máquinas proprietárias, ou em uma plataforma fechada. Usar o API Gateway na frente de sistemas proprietários abre algumas possibilidades para você escalar e controlar acesso a essas APIs limitadas. Cada vendedor oferece elementos especializados em integrações, que só vão ser importantes depois de você definir o básico de um API Gateway. Eles também fornecem sistemas que podem ser instalados em sua infraestrutura ou podem ser gerenciados por eles. Os dois têm vantagens. Instalar na sua infraestrutura é bom pelo acesso, é bom pelo custo que você pode controlar e entrar em um contrato de custo vantajoso da sua infraestrutura. Gerenciado por outros é um grande apoio operacional. Se o vendedor pode gerenciar para você, em uma ocasião de Black Friday que seu time já vai estar entupido de coisas para fazer, é bom ter esse apoio. Uma regra comum de avaliação que eu uso é que muitos dos critérios para comprar serviço de um API Gateway são semelhantes ao que você compra uma CDN, que é uma rede de distribuição de dados. Então, se você serve seus vídeos ou imagens, se você sabe fazer as perguntas para comprar uma CDN, essas perguntas podem ser utilizadas para comprar um API Gateway também. Os APIs Gateways falam com vários tipos de backends, como mostrei nessa figura, backend as a service, que são bancos de dados basicamente, aplicações normais, microserviços e plataformas serverless, funções como serviço. Vamos para a taxonomia. Quando eu vou escolher um API Gateway, a minha discussão gira em torno de algumas características que eu considero importantes. Uma delas, segurança e autenticação. O que esse API Gateway te oferece? Então, credenciais por usuário de API que você pode revogar ou você pode criar naquele nível e não precisa criar em cada uma das APIs. Você pode ter uma API em Java no back-end, você pode ter um bus de serviço, você pode ter um banco, mas você quer gerenciar em um lugar só, saber quanto o usuário consumiu quanto você pode querer gerenciar em um lugar só, saber quanto cada usuário consumiu. E você pode querer cancelar uma conta, ou fazer um upgrade de uma conta, ou usar cotas no API Gateway. Então, tem que fazer essa pergunta: como eu gerencio credenciais do meu usuário? O que eu tenho de login? O que eu tenho de informações sobre esses usuários? Eu vou entrar um pouco mais nisso na parte de analytics e relatórios. Ele traduz modelos de autenticação. Então você pode ter no back-end autenticação por chave que vai no header ou auth. Você pode ter autenticação por HTTP simple, auth, vários níveis. O importante é que para fora você quer usar um modo só de autenticação. E você quer uma ferramenta que normalize, você quer uma ferramenta que normalize e entenda esses métodos de autenticação no back-end.
Proteção da DDoS, esse eu acho que é um dos mais importantes. Isso acontece, você está na internet, você pode ser atacado. Então, o fornecedor tem rede para isso? Quanto custa? Entra no contrato? Se você receber um DDoS, isso entra no seu acordo de tráfego? Isso é importante perguntar. Rate Limiting Throttle. Para cada endpoint da sua API, você quer limitar quantas vezes ela é chamada por segundo? No máximo e normalmente. Tem APIs que dizem, olha, você só tem uma cota de 1000 chamadas e você só pode fazer 10 chamadas por segundo. Esses dois aspectos, eles entram na cobrança, eles são fáceis de configurar, onde você configura sem ter que mudar código no back-end. Listas de restrição de acesso, você pode querer bloquear alguns IPs ou bloquear alguns listas de restrição de acesso, você pode querer bloquear alguns IPs, alguns tokens, e pode querer fazer isso de forma rápida, via web, sem ter que programar ou sem ter que demorar muito. Bloqueia agora esses IPs, bloqueia agora acessos de fora do Brasil. Então é importante. Você pode querer bloquear acesso, pode querer bloquear tokens, pode querer bloquear IPs de fora do Brasil. É importante que isso esteja disponível numa interface simples de utilizar. Sobre protocolos, REST e HTTPS, acho que é o básico de ser suportado. Fazer terminação SSL e TLS, quer dizer, minha API no back-end pode ter sido desenvolvida há 5 anos e não ter isso, mas ela está dentro da minha rede interna, ela está de alguma forma isolada do mundo. Só que eu quero que as pessoas que acessem de fora, acessem por HTTPS, tenham meu certificado no API Gateway. Ele tem que ser um ponto único de manutenção de certificados. E que tenha protocolos adotados por todas as linguagens. Bônus. No futuro próximo, a maioria das pessoas vai estar utilizando HTTP2. Bônus. No futuro próximo, a maioria dos clientes vai usar HTTP2. Seria importante que o seu gateway, que o gateway que você está escolhendo, te ajude nisso. Você não precisa mudar todas as suas APIs para HTTP2. Mas se o seu gateway permite fazer essa tradução, você ganha tempo. Muitas dessas coisas são ganhar tempo. São tempo de pessoas fazendo versus tempo que você poderia estar fazendo outras coisas importantes para o seu negócio. A escalabilidade horizontal, como ele balanceia requisições entre o seu back-end, como você segura para isso não destruir o seu back-end, como você faz cache, e cache é muito importante, eu acho que é um dos recursos mais importantes no API Gateway, que são chamadas repetidas, como ele mantém um cache, uma cópia local que pode ser expirada programaticamente ou automaticamente para você. E como é cobrado o tráfego. E como é cobrado o tráfego. Se você mudar o seu padrão de acesso de 10 mil requisições por segundo para 100 mil, como isso é cobrado? Como ele cresce? Quanto tempo demora para crescer? Quanto tempo demora para crescer é importante, porque você pode ter um evento programado com mídia, com acesso, com represamento de tráfego, qualquer que seja a característica da sua indústria, e ele pode não crescer rápido. Se você utilizar nuvem, você sabe que load balancer na nuvem não cresce rápido assim. Ele cresce progressivamente. Pode demorar alguns minutos para crescer e acomodar o seu tráfego. Para você conseguir acomodar isso de frente, você tem que se comunicar com o seu fornecedor. Então isso mesmo se aplica para API Gateways. Eu usei o termo payload rewrite em inglês porque eu não achei uma tradução boa para o bloco de texto que é reescrever a resposta da sua API em outros protocolos e formatos. Mas esse é um recurso importante. Ele não é super necessário no primeiro momento, mas ele é importante. Interceptar requisição e resposta. Ter uma DSL, uma linguagem específica ou uma linguagem padrão para reescrever e modificar isso em tempo real. Para você pegar algo que foi feito em XML no seu back-end e entregar como JSON para o seu cliente, sem ter que refazer sua aplicação, que talvez não tenha mais um desenvolvedor ou nem um código por aí. Se não tiver o código, é mais preocupante, tem outros problemas para resolver antes de adotar um API Gateway. E que aceite pelo menos JSON, que entenda JSON, que é um formato junto com a HTTP e junto com SSL, que é comum a vários frameworks e várias linguagens. Requests compostos, essa é uma feature avançada, poucos API Gateways têm, que na realidade isso a gente vê em redes mobiles, redes que são lentas. Você não pode entregar uma API para pegar o nome do usuário ou o perfil do usuário, precisa de 5 chamadas. Poder você pode. O que talvez não aconteça é que seu usuário tenha paciência para esperar essas 5 chamadas sobre uma rede com uma latência alta.
Então, se você puder combinar isso em um novo endpoint de API e entregar compactado por uma rede segura direto para o seu cliente móvel, essa é uma grande vantagem. Todo mundo sabe, é conhecimento comum, que a latência influencia na conversão. Então, se você puder combinar isso no gateway, porque combinar o seu back-end provavelmente não é fácil, se fosse fácil você já teria feito. Se você puder combinar isso no seu gateway, porque combinar no seu back-end não é fácil, se fosse fácil você já teria feito, é uma grande vantagem, vale a pena perguntar e pesquisar isso. Consegue concatenar, reescrever as respostas, às vezes você quer agrupar algumas chamadas, concatenar e mandar tudo de uma vez, não ficar fazendo o round trip, aí de volta. Consegue chamar funções e disparar eventos, esse é algo que a gente vai conversar um pouco mais para frente, mas se você está utilizando a arquitetura serverless, você quer saber se o seu gateway é compatível com as plataformas comuns de serverless, se ele consegue gerar um evento para chamar uma função dessa. Importante, analytics, relatórios que você puder, e relatórios em tempo real. Tem gateways que tem relatórios depois de 5 minutos, depois de 1 minuto, tem gateways que tem relatório em tempo real. Isso influencia o valor, mas é importante, principalmente na fase de desenvolvimento. Relatórios estatísticos e não só vários logs, relatórios que sumarizam o que aconteceu, códigos de erro do back-end, tempo médio de chamada, percentil de 99%, isso é muito rico. Análise volumétrica, confiável, que você consiga ver, eu usei tanto, estou pagando pelo que eu estou usando. Associado com o billing, com a cobrança, relatórios de billing, que você pode desabilitar ou habilitar features, vendo que você está indo além do seu orçamento. E profiling em tempo real de requisição e resposta, eu acho que essa é a feature matadora para desenvolvedores. Se você quer entregar isso para o seu desenvolvedor, para que ele possa ver, tanto em produção quanto no ambiente de desenvolvimento, o que vai e o que volta da sua API, em tempo real, poder olhar o payload dela, isso é importante. O que eu falei até agora é a minha taxonomia, é o jeito que eu escolho, é o jeito que eu olho. Quando vem um player novo de API Gateway, quando uma empresa nova, eu começo a avaliar por isso, nessa ordem até. Se tem o básico, se tem mediano, se tem as features que facilitariam a minha vida. Claro, tudo isso depende de orçamento, tudo isso depende de tempo. Então eu costumo seguir essa ordem. Mais para o final eu vou colocar o link de uma avaliação que eu fiz no ano passado sobre os principais players nessa área de API Gateway. Vou falar um pouco de Backend as a Service. Não é uma tecnologia que eu gosto, mas é uma tecnologia útil para ter na sua caixa de ferramenta. Por que eu não gosto? Porque ela alcança um ponto da arquitetura que, mesmo sendo uma arquitetura fechada, eu acho que é muito frágil. Ela faz o API Gateway conversar direto com o banco de dados. Em termos diretos é isso. Em vez de você desenvolver uma aplicação, você vai desenvolver uma configuração do API Gateway e vai conversar com o banco de dados, seja por uma query ou uma storage procedure. Na minha opinião, isso gera um lock-in que você vai ficar dependente da configuração específica do seu API Gateway. O esforço para desenvolver isso, o esforço para desenvolver uma aplicação simples que conecta no banco de dados e expõe umas APIs, para mim não é tão distante, acho que não se ganha tanto tempo, mas eu acho que em algumas situações é útil, é um bom início. Ele pode facilmente sobrecarregar seu banco de dados, e bancos de dados tradicionais, eles crescem verticalmente. Mesmo tendo tecnologias de cluster, eles crescem verticalmente, na maioria das vezes, e cresce caro, com licença e com máquina. Então é um balanço. Talvez você queira fazer isso para extrair uma funcionalidade agora e habilitar alguma prova de conceito, ou você precisa disso para facilitar algum negócio, mas usa com cuidado. Cuidado com o lock-in. Não compra separado do API Gateway. Entra numa estratégia junto. Eles geralmente são vendidos juntos. É uma feature cobrada à parte, mas vendido junto com o API Gateway. Tem alguns que são separados. Não faça isso, porque daí você vai precisar colocar algo na frente dele. Sempre tenta andar com as duas coisas juntas. Minha taxonomia para esse tipo de serviço é simples. Como escolher? Gerenciamento de banco de dados, exibe configuração de pool de conexões. Isso você tem que poder controlar, número mínimo, número máximo, como está sendo utilizado, quanto tempo elas estão vivendo. Integra com diferentes bancos de dados e message bus. Backend as a Service proprietário, que só fala com Oracle, só fala com SQL Server, mau negócio. Você pode querer mudar, você pode ter outras plataformas. Mais lock-in ainda. Você cresce da onde você quer sair. Idealmente você quer sair de código
está dentro do banco de dados para código que pode ser reescrito, gerenciado, versionado de várias maneiras. E isso aí agrega o lock-in. E mais importante também, faz cache das chamadas. A mesma query, com os mesmos parâmetros sendo chamados várias vezes, beneficia de um cache de memória em vez de bater no banco e usar uma conexão. Tanto o API Gateway quanto o Backend as a Service, ele tem que mostrar uma economia do seu backend. Você tem que olhar para uma máquina e falar, olha, eu vou crescer isso aqui esse ano, mas se eu comprar o API Gateway, eu não preciso crescer esse ano. Talvez até eu crie mais espaço. Talvez eu descubra contenções e demandas reprimidas lá. Então tem que salvar um pouco do seu back-end. Como ele salva? A primeira coisa é cache. É você manter a requisição no nível dele, não precisar ir até o back-end. O outro item que eu escolho também é o Analytics. Relatório sobre o tempo de resposta de banco de dados. Esse é o número 0, tem que ter. Você tem que poder monitorar como o seu banco de dados é visto de fora. Monitoração só da máquina, de capacidade, então é lindo. Todas as suas respostas vão estar abaixo de 10 milissegundos ou de 100 milissegundos. Para quem está do outro lado, depende da rede, de gerenciamento de pool de conexão, de CPU de aplicação, a resposta é diferente. Então essa monitoração, esse relatório é importante. Alarmes e monitoração de carga, você quer colocar alguns orçamentos de carga, de uso, de requisições por segundo e alarmes nesses orçamentos para te avisar antes. Quando o banco de dados saturou, quebrou tudo. Até quem depende dele diretamente. E análise volumétrica também, de quanto você está usando para ser cobrado. Isso resume o que eu uso para escolher um Backend as a Service, junto com o que eu uso para escolher um API Gateway. Eu vou falar agora de serverless, funções como serviço. Tem sido um assunto que vai e volta nos últimos tempos e eu acho que vai pegar mais força, porque você rodar trechos de código chamados de funções sem ter que gerenciar a plataforma, ela é eficiente quando gerencia a plataforma e é barato. Não funciona para tudo. Então cuidado com as falácias do tipo, vamos reescrever nosso ERP em serverless. Ela é tão perigosa quanto vamos mandar nosso ERP para a nuvem. Então é perigosa e cara. Então acho que eu mantenho essas pequenas funções para teste de carga, para sinalizações, para status e muito ligadas com o Event Streaming. Então eu vou falar um pouco de como eu olho para isso, como eu escolho. Sempre atrelado ao API Gateway, seja da própria plataforma ou seja um outro. Então se eu for escolher um API Gateway que não seja a Amazon ou Google e eu pretendo usar funções como serviço, eu tenho que fazer a pergunta, você suporta isso? Você gera eventos para isso? Porque elas não são chamadas por HTTP na maioria das vezes. São chamadas por um evento, de um SNS ou de alguma fila. Então, as funções são pequenos programas que executam em um tempo determinado, elas são limitadas, elas nascem, têm tempo para morrer, elas usam CPU e memória e os recursos também limitados, são pequenos containers, ou médios containers, dependendo da função, e elas elas aceitam várias linguagens. A minha recomendação inicial para isso é, independente do API Gateway, sempre utilize um framework. Apex, Serverless, qualquer um, mas sempre comece o seu projeto com um framework. É difícil gerenciar trechos de código que não tem um ponto de entrada que você não consegue rodar localmente de uma maneira simples. Então, sempre adota um framework. O framework vai te ajudar a definir como você conversa tanto com o API Gateway quanto com outros recursos, filas, banco de dados e tópicos de envio de e-mail. Não cai na armadilha de redesenhar seu sistema serverless. Isso eu tenho que falar algumas vezes. É uma falácia e é perigoso. Então, traga essas funções para buscar dados, para entregar dados, para rodar de tempos em tempos. Começa modestamente, mas comece. É importante, é um recurso interessante. Eu usei serverless para fazer teste de carga. E foi muito barato, com $2 eu acho que eu testei a Black Friday do Magazine Luiza inteiro do ano passado. Então vale a pena pesquisar isso aí. A minha taxonomia é simples, gerenciamento de execução, suporte diversas linguagens, tempo e CPU limitados, eu consigo configurar, tem algum lugar para falar, olha, isso aqui vai usar mais CPU ou menos CPU, mesmo dentro do limite, acesso a recursos como filas, e bancos de dados é importante porque a função sozinha não vai fazer muito, né? Mas a função às vezes recebe um sinal e envia um sinal, é importante para compor um pipeline e o overhead de inicialização. Essas funções, a primeira vez que você chama, elas sempre demoram para executar. Então é importante se acostumar com isso. Nas vezes subsequentes elas podem ser reaproveitadas,
mas nenhuma plataforma garante isso para você. Gerenciamento de código que tenha versionamento das funções e que tenha roles e acessos, quer dizer, papéis. Minha função pode ler desse ou daquele recurso, mas não pode ler do outro. É importante a segurança nisso. E, de novo, utilize um framework, utilize serverless, utilize o que a sua linguagem fornecer, mas tente não começar sozinho. É complicado de fazer o setup, mas além disso te ajuda a versionar e manter seu código são. Senão não vai ser diferente de uma história de procedure dentro do seu banco de dados perdido. Aqui termina o que eu tinha para falar de serverless e minha recomendação é sempre utilizar junto com o API Gateway, qualquer um. Vou falar agora de Event Streaming. Event Streaming sai um pouco da dependência do API Gateway, mas eu achei importante falar dentro do tópico de como lidar com o seu legado, porque é uma ferramenta poderosa. Event Streaming nada mais é que mandar pacotes de informação em filas e tópicos e consumi-los de forma síncrona. Qual é a vantagem? O exemplo que eu coloquei aqui nesse diagrama, ele fala sobre uma loja que tem um ERP com um banco de dados, com o envio de e-mail e o envio da mercadoria sendo disparadas por funções dentro do banco de dados. Numa situação normal ou de baixo acesso, é ok. Numa situação de um evento ou de muitos acessos, você vai ter um impacto no envio de e-mail ou no impacto no envio da sua mercadoria, seja lá qual for a sua forma de envio, seja para um centro de distribuição ou seja para a pessoa que manda pelo correio. Olhando assim, dentro do banco de dados não é o melhor lugar para fazer isso. Às vezes nem dentro da sua aplicação. Uma das formas de refatorar isso sem ter que trocar o seu ERP inteiro é mandar esse evento de pedido fechado para uma fila e criar consumidores na linguagem que você quiser no final, do outro lado dessa fila. Que no caso eu coloquei um consumidor para e-mail e um consumidor para envio. Se eu conseguir fechar meus pedidos numa boa velocidade, o meu único overhead no caminho, a única coisa que vai pressionar meus pedidos vai ser enviar a informação desse pedido para uma fila. Quem consumir do outro lado vai decidir o que faz com essa informação. Parece simples, mas você pode fazer isso para várias coisas. Para o seu evento de login, para o seu evento de procura de pedido, para N coisas, não só analytics. No diagrama de baixo desacoplado, você pode ver que eu poderia adicionar outras aplicações que beneficiam do consumo desse stream, dessa sequência de informações sobre pedidos. Então, alterações no fluxo de código para enviar mensagens em pontos e pontos. Como você pode abordar isso no seu legado? Inserir em pontos estratégicos é uma chamada, uma biblioteca que envia a mensagem e continua daquele ponto. Pense que você tem um sistema que só manda e-mail e agora você precisa mandar push notifications para mobile. Muito mais simples implantar isso fora ou utilizar um fornecedor do que integrar no seu legado. Se você tiver essa mensagem em uma fila, você pode ter um consumidor que lê isso aí e gerencia qualquer que seja a plataforma de envio de push notification. Consumidores podem receber essas mensagens e funcionar independente, escalar dependente, rodar em outra plataforma, contanto que elas tenham acesso a essa fila. E desacopla o processamento e o volume de requisições. Você vai ter que prever um volume de mensagens na sua fila, mas as filas disponíveis hoje, elas lidam tranquilamente com mensagens na casa das dezenas de milhares por segundo, sem muito custo. A minha taxonomia também para filas é simples. Mensagens, formato suportável. Você não quer ficar preso nisso. Você não quer ser obrigado a adotar um formato de dados que você não usa no seu dia a dia, no seu desenvolvimento. Vamos dizer, sua equipe utiliza Node.js ou Python. Está acostumada a passar mensagens e payloads em JSON. Você quer que sua fila entenda isso, que seja opaco para a fila. Ela pode ser um SaaS, gerenciado por outra empresa, ou pode ser a sua, rodando e gerenciado dentro da sua infraestrutura. Isso é importante perguntar e ver quanto tempo você tem livre para instalar, gerenciar e para fazer o troubleshooting disso aí. Perder mensagem não é uma coisa simples de lidar. Então tem um valor agregado em começar com uma fila que é gerenciada para depois gerenciar a sua fila e economizar uma grana. Você precisa de replay de mensagens? Ou tá ok pegar a mensagem e executar? Você precisa de confirmação de chegada de mensagens? Nessa taxonomia eu sempre comparo com algumas famosas, né, de fornecedores. E eu divido em duas categorias. Filas, que você põe uma mensagem, alguém recebe, a mensagem vai embora do sistema. Essa que é SQL do Google. Log distribuído e replicado, que a gente chama de fila, mas na realidade elas são
Pouco mais do que isso, são quase bancos de dados, que é o Kafka e o Kinesis. Você manda uma mensagem, você tem um offset, você pode andar para frente e para trás, dar um replay, elas ficam lá por um período determinado, ela não expira, mais consumidores ou grupos de consumidores podem ouvir um tópico, é um pouco mais elaborado. Características de uso, durabilidade da mensagem e destruição assim que consumida, como eu falei, reprocessamento de período de tempo, quanto tempo você quer manter a mensagem nessa fila, e replicação de dados. Quão importante para você é que esse dado esteja replicado. Não é tão diferente de um banco de dados assim, mas não é legal fazer fila dentro de banco de dados. Lembre-se sempre disso. Falando em fazer fila dentro de banco de dados, isso é o que eu gosto de chamar de anti-pattern. Coisas que vão e voltam de moda, mas que a gente sabe que vão machucar a gente faz na pressa, mas sabe que não tem jeito. E que é importante marcar como um débito técnico. Eu gosto de marcar débito técnico junto com os débitos de produto, de features ou de coisas que faltam no produto, para a gente lembrar e saber gerenciar o crescimento deles. Eu uso o anti-patterns para descrever algumas situações. Aqui eu tentei ser genérico, então eu vou falar de alguns níveis de sistemas. Todo sistema legado tende a embutir chamadas para API. Muito mais simples, em vez de concentrar tudo no API Gateway, você colocar uma rota nova e a partir daquela rota chamar vários outros sistemas atrás, transformando o sistema legado em um API Gateway que não tem tantos features. Toda a configuração de Nginx na frente desses sistemas converge a um API Gateway pobre. Mesma coisa, você começa a colocar rotas, redirects, chamadas. Quando você vê a configuração é gigante, uma mudança tem que tirar o sistema do ar, fazer um restart. É muito fácil errar, não tem uma segurança para o desenvolvedor fazer aquilo. Precisa de alguém especializado, uma janela de manutenção. Toda empresa já tentou fazer uma API que mapeia endpoints a chamadas do banco de dados. Todo mundo tenta fazer isso. Dentro do seu legado tem isso. É muito simples, a gente dá um nome padrão para storage procedures e põe esse nome na rota, quando chamar executa. É um back-end as a service sem muito gerenciamento. É um bom início, mas como eu falei, é um lock-in imenso. Você continua com a responsabilidade no banco, em vez de refatorar aquela função ou aquela lógica de negócio no banco por código, que fica mais simples de gerenciar. A direção de integração é de fora para dentro. O anti-pattern aqui é quando você começa a fazer bottom-up. Você começa a mudar muito seus sistemas e seu cliente não vê nenhuma mudança. Então, adotar um API Gateway, adotar uma API bem desenhada, é uma mudança de fora para dentro. Roupa suja se lava em casa. Você expõe uma coisa boa para o seu cliente, uma coisa funcional e começa a mexer no débito técnico que atrapalha aquela funcionalidade. E não tenta redesenhar o mundo inteiro, de baixo para cima. Eu coloquei alguns nomes e alguns logos de ferramentas que eu já usei, que eu recomendo. E aqui tem um link de um relatório sobre esses API Gateways que eu fiz no ano passado, falando sobre TIC, sobre Kong, AppD, Nginx, Lambda, enfim, algumas ferramentas interessantes. Aqui tem os meus contatos, o meu GitHub, o Medium e o Twitter, que às vezes eu escrevo, às vezes eu posto, mas não sou muito constante. E eu queria agradecer a atenção também, a atenção do pessoal do Mundo Conectado, e estou à disposição para dúvidas. Valeu!